Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um tempinho maravilhoso de devocional, um tempinho gostoso, nós duas e Deus. E tem sido muito gostoso essa trajetória que a gente tem caminhado e até tem sido muito ministrativo para mim. Então eu preparo ali, já estou sendo ministrada e como é bom poder compartilhar isso com você. Nós estamos nesse livro, né, fazendo os devocionais em cima desse livro. Esse livro é o Diário Devocional. Ele é muito maravilhoso, eu fiz parte, escrevi junto. E nós escolhemos ele porque, eu escolhi ele porque eu acho ele muito profundo, sabe? Não é um devocional superficial, mas é um devocional que de fato tem mudado a vida de muitas mulheres. Então, eu vou deixar essa indicação até de compra. Estamos vendendo na Onda Dura Store, lá no nosso site. Mas também, se você não quiser, acompanhe aqui comigo também, já vai ser muito proveitoso, tá bom? Vamos orar? Feche os teus olhos, se você consegue aí, né, se você não está dirigindo, mas se você puder, feche os teus olhos aí no teu lugar, vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração nesse momento. Jesus, eu peço por esse momento, peço que o Senhor possa estar falando com a gente, abrindo os nossos ouvidos, abrindo os nossos olhos espirituais, que a gente possa ser confrontada pelo Senhor, ser animada pelo Senhor, que nós possamos realmente ouvir a Tua doce voz e que isso possa mudar a nossa vida, que isso possa mudar princípios dentro do nosso coração e que a gente possa Te adorar e Te exaltar acima de tudo, com tudo aquilo que nós vamos aprender. Te amamos muito, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, hoje nós vamos falar da continuidade, né? E nós falamos sobre o Deus Salvador, o Deus Consolador, o Deus Amigo, o Deus Pai. Então nós estamos falando sobre várias facetas da parte de Deus, vários ângulos, vamos dizer assim, né? Que a gente tem no relacionamento com o Senhor. E hoje nós vamos falar sobre o bom pastor. O bom pastor. Né? Na semana passada, eu acho que foi semana passada, nós falamos sobre o Deus amigo e entender Deus nessa proximidade, né? Nós falamos sobre, por exemplo, há um tempo atrás, sobre Deus Pai. A gente percebe que no relacionamento com o Senhor a gente tem essa troca, essa maturidade, a gente vai percebendo que Deus não é só um Deus grandioso, mas também Deus é grandioso e também Pai, Ele cuida de mim. Deus é grandioso, Deus é Pai, mas também Ele Deus é amigo, Ele tem uma proximidade, uma pessoalidade comigo. Deus é grandioso, Deus é Pai, Deus é amigo próximo. E hoje nós vamos falar sobre esse Deus que é um Deus bom pastor, aquele que me pastoreia, aquele que me direciona. Então, vai ser muito legal, estou bem animada e vamos começar lendo, óbvio, acho que você já deve esperar por isso, o nosso Salmo 23, que é um salmo que fala sobre o bom pastor. Então, se você está com a sua Bíblia aí, vamos ler junto comigo. Abre aí, Salmo 23. Salmo 23. Esse salmo, ele é um salmo muito conhecido e muitas vezes até, por ser muito popular, a gente às vezes acaba não prestando atenção e colhendo as riquezas que tem nesse salmo de Davi e que nesse momento a gente vai tentar extrair. Vamos lá? Salmos 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Tua vara e Teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Eu quero desmembrar esse capítulo, né, esse salmo, e a gente tentar tirar algumas coisas muito importantes. Eu quero começar lá do começo. Quando diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova as minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim Ele honra o seu nome.
quando a gente pega essa primeira parte, a gente percebe, a gente dá uma impressão de que até inclusive é um animal, ovelha mesmo, que está falando isso, né? Ele usa a figura do pasto, ele usa a figura ali, né, junto a riachos tranquilos. Então, o pastor de ovelha, o pastor que eu estou falando, essa profissão, sei lá como dizer isso, mas o pastor de animais, ovelhas, ele realmente tem essa função de guiar, porque a ovelha, gente, coitadinha, é um bichinho burrinho, é um bichinho que precisa, assim, ele depende muito do pastor, tanto é que é muito interessante, se você for pesquisar sobre isso, quando a ovelha, por exemplo, ela cai com as patinhas para cima, dificilmente ela consegue desvirar sozinha, ela precisa que o pastor ajude ela a desvirar, para ela poder continuar andando, porque ela cai ali e ela fica. Né? Outras coisas, né? Por exemplo, ela não tem muito senso, então daqui a pouco ela está indo para um outro lugar. Por isso que o pastor ele anda com aquele cajado, né? Porque o cajado ele serve justamente para isso, para ir guiando a ovelha, puxando a ovelha, né? Tem aquela volta do cajado, não é beleza não. Que é para puxar ali a ovelha de volta e assim por diante. Então, essa figura do pastor de ovelhas de animais, ela é muito interessante, porque ela até nos coloca nesse lugar de ovelhas que dependem inteiramente do Senhor, para ser puxada de volta, para ser desvirada, né? E talvez não fisicamente, mas é isso que o bom pastor, o próprio Deus faz com a gente, nessa figura de que somos ovelhas e que somos direcionadas, que somos puxadas, que somos disciplinadas, que somos tratadas, alimentadas. É o bom pastor que faz isso. E é muito legal, é muito lindo, né? Lermos isso dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E nada me faltará. Quando você começa a caminhar com o Senhor, você às vezes tem essa percepção de que o nada me faltará é que não vai me faltar alegrias. E que tudo vai ser maravilhoso e que eu não vou ter problemas e que as coisas vão ser ótimas para mim. Afinal, agora eu tenho um Deus que é poderoso, um Deus que é supremo. Ele pode fazer isso por mim, Ele vai me dar tudo que eu preciso, que eu quero, que eu acho que é bom para mim. E, na verdade, é muito interessante pensar que os medos, as tempestades, as dificuldades, as portas fechadas, os processos que a gente passa, as dificuldades, ele ainda assim continua sendo uma necessidade para mim e para você, sabia? Ela é uma necessidade porque ela nos coloca no nosso lugar de dependência do Senhor. Eu não sei se vocês percebem isso, mas parece que é na dor que somos forjados. Não sei se você já reparou isso na sua história. A gente consegue perceber Deus nas alegrias, com certeza. Deus, quando acontece algumas coisas, conquistas ou meus filhos, ou que eu percebo os milagres do dia a dia, eu vejo Deus nisso. Mas quando eu passo por dificuldades, tempestades, é o tempo que eu mais dependo do Senhor, é o tempo que eu mais dobro o meu joelho, é o tempo que eu mais anseio pela resposta de Deus, é o tempo que eu mais sou intensa no meu relacionamento com o Senhor. Deveria ser assim? Não. Não. Mas o Senhor nos conhece. Então, muitas vezes nós vamos passar por dificuldades por permissão da parte do Senhor. Mas mesmo em meio às dificuldades e tempestades, o Senhor diz o quê? Nada me faltará. Ele vai me dar o escape. Ele promete tudo isso para mim e para você, de que Ele estaria com a gente, de que Ele está com a gente nas tempestades, na bonança e nas tempestades, nos vales e nos montes. O Senhor está com a gente. Então, as dificuldades da vida, ela faz parte desse bom pastor, da proteção e do cuidado do bom pastor, porque é disso que nós vamos perceber coisas da parte do Senhor, como a provisão, o consolo. Você só percebe nesses momentos, né? Então, é muito legal perceber isso. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que as coisas aconteçam diferente do que eu gostaria, nada vai me faltar. E aí ele continua dizendo exatamente isso. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Mais uma vez a figura do pastor de ovelhas bicho. Ele diz,
tua vara e teu cajado me protegem. Quando a ovelha vai cair de um penhasco, vai cair no rio, vai, sei lá, o cajado do pastor de ovelhas, ele puxa a ovelha, protegendo a ovelha. Ele está dizendo, o Senhor, o teu cajado me protege. Tu és o bom pastor que me protege. Essa parte também é muito interessante. Como eu falei, Deus não promete para nós que nós não vamos passar dificuldades. Mas Ele diz, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Essa é a promessa do Senhor para nós. E entender que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não é contrário a essa segunda parte, dizendo quando eu andar pelo sombrio vale da morte. Não é uma coisa contrária à outra. Como assim nada vai me faltar e agora eu tenho que andar pelo vale sombrio da morte? Não são é a mesma coisa. Porque mesmo quando eu andar no vale sombrio da morte, nada me faltará. Que coisa mais linda, né? E aí ele continua dizendo, preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aqui é um salmo de Davi, e óbvio que no contexto lá, né, de Davi, ele estava falando sobre os inimigos, os povos inimigos que Davi tinha que combater. E o óleo na cabeça, ele significava a presença de Deus. Então, quando Davi está falando sobre isso, né? Preparas para mim um banquete na mesa dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, né? Ele está falando justamente que o Senhor estaria com ele nas batalhas, né? Talvez hoje a gente não tenha inimigos para batalhar, né? Mas a gente tem tempestades e estamos ali sendo ungidos pelo Senhor, temos a presença do Senhor, não a nossa vida, né? As coisas não vão nos envergonhar. Você não será envergonhado porque você tem o Senhor. Então, essa trajetória do Salmo, ele vai nos dando essa confiança de que temos um bom pastor. E por último, ele termina, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Sabe, entender que Deus é um bom pastor é entender que você está seguro, de que você é uma ovelha que depende inteiramente do Senhor, mas que você está seguro. Você serve um Deus que é seguro. É seguro você andar com o Senhor. Você não precisa mais se debater, procurar outros deuses, procurar outras possibilidades, outros atalhos. Não precisa disso. Não precisa disso. Você só precisa do bom pastor. Você só precisa do Senhor. Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, diz assim, teremos aflições enquanto vivemos nessa terra, mas em Jesus encontramos descanso. Diz assim Mateus 11, 28, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, nesse momento eu quero te fazer lembrar que se você está cansada, se você está sobrecarregada, você tem um Deus que tira o peso de você, que troca o fardo com você, e o fardo dele é leve. O fardo dele é leve. Então, se você está vivendo um tempo de tempestade, onde você está cansada, sobrecarregada, o meu convite para você é vá até o Senhor, porque Ele é o bom pastor. Ele não abandona as suas ovelhas, Ele protege as suas ovelhas. Ele passa junto no vale sombrio da morte. Como é bom saber disso, não é verdade? Lamentações, no capítulo 3, versículo 25, diz, o Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Você não precisa buscar atalhos, você só precisa buscar o Senhor. Eu quero te dar um desafio. Estamos então chegando ao fim do nosso devocional e eu quero te dar um desafio. O desafio é o seguinte, uma pergunta, você se considera uma ovelha que está junto ao seu pastor ou distante dele?
Responda com sinceridade para você mesma. Como está neste momento o seu relacionamento com Deus? Quero que você pause o vídeo, feche os olhos e comece a perceber. Como está o seu relacionamento com o Senhor hoje, nesse tempo? Você tem vivido intimidade com o Senhor? Você tem vivido um relacionamento de proximidade com o Senhor? Meu outro desafio para você é, leia agora mesmo. Você vai responder uma, quero que você pause o vídeo, venha aqui de novo e pause de novo. É para você fazer o seguinte, leia agora mesmo o Salmo 23 em voz alta. E o que eu queria que vocês fizessem é copiar o Salmo 23, imprimir, não sei, e deixar visível em algum lugar, no seu espelho, no seu banheiro, no seu armário, do lado da sua cama, em algum lugar, esse capítulo 23 de Salmo. E eu quero que você imprima isso e que você possa ler sempre. Sempre ao acordar, sempre que você for se maquiar, sempre que você for fazer alguma coisa. Que isso fique visível para você. E que você todos os dias possa lembrar que você tem um bom pastor e que você pode contar com ele. Amém? Espero que Deus tenha te abençoado muito. Mais uma vez, quero te falar a importância que é de você comentar aqui embaixo. Então, se você foi abençoado pelo Senhor, se você tem passado por algum momento, enfim, me deixa te conhecer. Quero saber quem você é, o que o Senhor tem ministrado ao teu coração. Quero ler todos os comentários, eu vou estar lendo aqui embaixo. Participe dessa parte também, que ela é fundamental para a gente ter uma troca aqui, tá bom? Envie para alguém que você percebe que também precisa ouvir essa semente de hoje, para que ela possa ser abençoada através da sua vida. Que Deus abençoe muito você e que seja uma semana incrível. Em nome de Jesus. Até a próxima.